Olá, meus amados, graça e paz. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo das quintas-feiras, referente à Epístola de Paulo aos Romanos, e vamos dar sequência com o capítulo 4, do verso 13 até o final, até o 25. Muito bem, nesse texto da palavra, Paulo continua falando da fé de Abraão, né? E lá no capítulo 4, verso 13, nós vemos assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Paulo, ele está falando que Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas não foi pela lei, mas pela fé, né? Então, Paulo está afirmando que Abraão recebeu uma promessa. Essa promessa, ela não foi conquistada, ou ela não foi concluída, ela não foi efetivada porque Abraão estava obedecendo a lei, né? Mas pela fé, né? É pela fé que Abraão conquistou a promessa. Assim como você e como eu, Deus faz promessas para nós, né? Assim como fez Abraão, faz para nós. Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, né? Uma nação inumerável. Deus faz promessas para mim e para você em diversas áreas. E a mesma forma com que Deus acreditou a Abraão para que ele pudesse ser o pai da grande nação, a mesma forma que ele usa para acreditar a mim e a você. É a fé, é crer na promessa, ir atrás do cumprimento da promessa, mesmo não tendo indícios ou não tendo subsídios para palpavelmente dizer a promessa está acontecendo ou vai acontecer. Não, é pela fé, não tendo nada, né? O próprio texto aqui diz que Abraão creu contra a esperança, ou seja, o provável era não, mas Deus já tinha dado o sim. Então ele creu no sim de Deus, ele creu naquilo que Deus disse que faria, e isto lhe foi acreditado como justiça, e então concretizou-se a promessa que Deus havia feito a Abraão. Assim como acontece comigo e com você. Muitas vezes nós deixamos de receber coisas que Deus promete porque nós não cremos, porque descremos, porque não damos crédito às promessas que Deus faz para mim e para você sobre as nossas vidas, por falta de credibilidade, por falta de confiança, nós perdemos as bênçãos e as promessas que Deus promete para nós. No verso 14, nós lemos assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Muito bem, a lei que Paulo está falando aqui, que a lei anula a fé. Se acontecesse de as pessoas pela lei conquistassem ou conseguissem a promessa. A lei, o que é uma lei? Ou o que são as leis? As leis são uma série de normas e de regras, ou seja, são práticas a serem seguidas. Normas, leis são isso, uma série de regras e normas a serem praticadas pelas pessoas. Se
a prática ou as práticas trazem salvação, eu não preciso de fé, né? É isso que Paulo está aqui enfatizando. Se a prática de normas e de regras trazem salvação, eu não preciso de fé. A fé é anulada. Mas o próprio apóstolo Paulo nos fala que ninguém foi salvo pela lei, porque todos transgrediram a lei. Não há nenhum justo, nem sequer um. Então ninguém foi salvo ou é salvo por obediência à lei. Né? Por quê? Porque ninguém conseguiu, nem consegue ainda hoje, obedecer à lei. Porque nós somos homens e mulheres falhos e transgredimos, ou seja, nós ferimos as regras, as leis que foram estabelecidas. Né? A lei, diz o texto aqui, que nós acabamos de ler, a lei, ela gera a ira. Por que a lei gera a ira? Porque é pela lei que eu e você nos tornamos conscientes que somos desobedientes. Né? Por exemplo, você vai num parque, né, muito bonito, gramado, né, coisas lindas, aí você vai e anda por cima da grama, deita em cima da grama, faz um piquenique ali na grama. Né? Muito bem. Mas você volta lá na semana que vem, na outra semana, e você encontra uma plaquinha lá. Não pise na grama. O que acontece? O que você fez não tinha essa norma. Você podia fazer. Mas agora, se você fizer o que você fez na semana passada, com aquela plaquinha não pise na grama, agora existe uma norma, existe uma regra, existe uma lei. Se você fizer, você vai estar transgredindo a lei. Né? Então, a lei nos mostra quão transgressores nós somos, quão desobedientes nós somos. Não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, etc. A lei vai mostrando como nós somos transgressores dessas normas. Né? Então, a lei, ela gera ira. Né? Lá mais atrás, nós falamos que a ausência de fé gera a ira de Deus. Porque a ausência de fé, existem muitas pessoas que querem normas, que querem regras, para sentirem que estão fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não se faz por seguir uma série de regras e normas, embora regras e normas sejam boas para nos dar uma direção e tal, mas não são elas que traz o termômetro de submissão ou insubmissão que tenho a Deus. É justamente na liberdade que Deus me deu de andar livre de toda regra e toda norma, andar em submissão a Ele, essa liberdade é que me dá o termômetro, porque andar em liberdade me faz me submeter a Deus por vontade própria. Eu busco fazer a vontade de Deus olhando para a palavra de acordo com aquilo que eu tenho de temor a Deus no meu coração. Não preciso ter ninguém me vigiando, não preciso ter nenhuma pessoa me encaminhando, faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Não preciso de ninguém disso. Por quê? Porque na palavra, no meu relacionamento com Deus, eu sou direcionado para isso. Né? Deus, pelo seu Espírito, me fala e me conduz à verdade. Então eu não preciso de uma série de normas, de regras, eu preciso de submissão ao Senhor e à sua vontade.
né? A Bíblia nos mostra caminhos que nós devemos caminhar, isso é muito importante, mas não são não é a observância dessas normas que a Bíblia me dá que me traz salvação. A salvação não vem de obediência a norma nenhuma. A única forma que eu tenho de salvação é Cristo Jesus. Através da salvação que há em Cristo Jesus, que gera em mim uma nova vida, é que eu busco entender a vontade de Deus expressa na palavra. E essa vontade de Deus expressa na palavra, eu procuro viver porque isso me faz bem, isso me alegra, isso me faz sentir bem diante de Deus. Não o inverso. Eu seguindo essas normas, eu seguindo essas regras, que vai me trazer salvação e bem-estar. Não podemos inverter a ordem das coisas. Então, a lei, ela serve para mostrar o quão desobediente, o quão insubmisso eu sou a Deus, as coisas de Deus e as próprias normas que a sociedade estabelece. As sociedades, eu trabalho com lei, as normas, elas vêm por quê? Para mostrar ao homem que aquilo que ele está fazendo é errado, mostrando o que é certo. E, olha, faça isso, faça aquilo outro, e o homem vive desobedecendo essas coisas. Por isso que existem penalidades pelas desobediências, humanamente falando e espiritualmente falando, não é diferente. Penalidades existem para todos aqueles que transgridem as leis humanas e também as leis que Deus estabeleceu. Pois bem, lá no verso de número 17, nós lemos assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se elas existissem. Ok. Aos olhos de Deus, Abraão é o nosso pai, né? E o pai procura fazer tudo o que é bom para os seus filhos, deseja o bem dos seus filhos. E ele está falando, olha, Paulo falando, Abraão é aos olhos de Deus o nosso pai. E aí ele fala, Deus dá vida aos mortos. E o que ele está falando? Aqui não é mortos embora Deus tenha o poder de ressuscitar, mas não é isso que exatamente Paulo está querendo dizer, não. Paulo está querendo dizer aos mortos nos seus delitos e pecados, como ele mesmo fala, mortos ou pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que estão, entregues, pessoas que estão vencidas na vida, pessoas que estão acabadas na sua forma de pensar, no seu curso e na história da sua vida. Ele já está entregue e não quer mais saber de nada, só está querendo que a vida acabe, que ele está querendo morrer e tal. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, Deus, ele restaura, ele dá vida a essas pessoas que já se sentem mortas, pessoas que estão mortas, distantes de Deus. Deus dá vida a essas pessoas e chama a existência coisas que não existem. Deus pode chamar a existência a alegria que eu perdi de viver, de estar nesse mundo, de estar com pessoas, de estar no meu casamento, de estar no meu trabalho, de estar na minha casa. Eu perdi a alegria. Deus pode restaurar e chamar à existência isso que está morto. A saúde, né? Nós estamos vendo um período de pandemia, quantas vezes pessoas estão mortas ou estão quase mortas e Deus faz a pessoa ressurgir com uma saúde melhor ainda do que ela tinha antes. Deus chama a existência algo que ainda não existe. Segurança, nós vivemos num mundo de insegurança, mas Deus pode fazer e nos fazer caminhar seguros por lugares mais inseguros do mundo.
Mas por quê? Porque Ele está ali presente. Deus pode nos gerar paz no meio da guerra, né? Chama a existência coisa que não existe. Então nós temos que ter fé, viver pela fé, crer em Deus e nas coisas de Deus e em tudo que Deus pode fazer, em todo momento, em todo lugar, em todas as circunstâncias e com todas as pessoas. Não existe ninguém, pessoa alguma que foge ao poder transformador do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bem. Dos versos 18 em diante, nós lemos assim, 18 diz, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão realmente foi um homem tremendo na mão de Deus. E ele era um homem que cria realmente em Deus, embora ele vivesse no tempo da lei, né? E olha, queridos, esse texto nos fala que ele não levou em conta, ele creu contra o natural. A natureza, o normal, dizia, olha, não, você já tem 100 anos de idade, Sara já passou da época da mulher ter filho, você não vai ter filho algum, né? A natureza dizia isso, a ciência da época dizia isso, a ciência de hoje também diz a mesma coisa. Então, mas Deus havia feito uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Ora, para ele ser pai de uma grande nação, ele precisava ter filho, ele não tinha filho. Então, como que isso ia acontecer? Humanamente falando, impossível. Mas o texto diz que ele não duvidou, né? Ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. O grande problema que nós temos hoje, né, como seres humanos, como no passado, é o homem crer naquilo que Deus fala. É crer na promessa de Deus, é crer que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Por quê? Porque nós somos limitados e nós ficamos observando as circunstâncias. É muito difícil. Uma coisa fácil, a gente pode ser, né? Quem sabe? Mas uma coisa assim muito difícil, ou uma coisa que você pode existem muitas barreiras naturais, isso não vai acontecer, é impossível. Mas a fé é justamente isso, é crer no impossível, é crer a despeito das circunstâncias, crer contra a esperança, é o que fez Abraão. Então, se Deus tem promessa, Ele cumpre com as suas promessas. Deus não deixa de cumprir com as suas promessas. Deus não deixa de cumprir com a sua própria palavra. Ele dá uma palavra e Ele cumpre aquela palavra que liberou a mim e a você. O verso 20 diz assim, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Crendo o quê? Crendo que Deus ia cumprir a promessa. Qual é a promessa que Deus tem para você? Qual a promessa que Deus tem para a minha vida? Nós temos crido, né? As circunstâncias adversas têm fortalecido a nossa fé ou tem feito a gente duvidar daquilo que Deus prometeu? Se Deus prometeu, querido, pode ter certeza, Ele vai cumprir. A única coisa que pode obstar a realização da promessa é a minha própria incredulidade e a tua também. É isso que pode colocar uma barreira entre a promessa e a concretização dela. É a minha ausência de fé.
aquele que crê verá a glória de Deus. Deus, queridos, cumpre com a promessa que faz, ou com as promessas que faz. Verso 23 em diante diz assim: em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Em consequência do quê? Da sua fé, daquilo que creu. As palavras lhe foram creditadas, não foram escritas apenas a ele. Ou seja, a promessa e o crédito que vem pela fé não é só para Abraão, é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, mesmo contra a esperança, aquele que crê, lhe é creditado como justiça. E isso gera a bênção que Deus prometeu. Mas também a nós, a quem Deus creditará a justiça, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A fé, como falamos, ela é creditada àquele que crê, né? Mas em que nós devemos crer, né? Aqui o apóstolo Paulo fala que todos nós precisamos crer. Crer no quê? Que Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. E o que são pecados? Pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um querer, nós vamos e transgredimos, nós vamos e transgredimos, nós vamos e transgredimos. Isso é pecado, não é? Fazer o bem ao próximo, se eu não faço, eu estou pecando. Se eu estou adulterando, eu estou pecando. Se eu estou mentindo, eu estou pecando. Se eu estou usando de falsidade com o meu próximo, eu estou pecando. Se eu estou sendo falso, eu estou pecando. Se eu estou ganhando dinheiro ilicitamente, eu estou pecando. E por aí vai, tem uma série de situações. E tudo isso serve para minha condenação. Mas Senhor Jesus Cristo morreu por causa desse meu pecado, por causa do seu pecado também. Mais do que isso, ele morreu por causa disso, mas ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser justificados. Aí eu tenho que crer nisso. Como falou o apóstolo Paulo, isso foi creditado a Abraão, isso lhe trouxe o quê? A salvação, por causa da sua fé, porque ele creu. Eu e você, nós precisamos crer que Jesus morreu por causa do meu e do teu pecado, que ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, e eu creio, por isso ele me dá a vitória. Nós precisamos crer nisso. E a partir dessa crença, eu tenho que ter uma vida nova. Uma vida, não uma vida que procure agradar pessoas. A minha vida tem que agradar a Deus. Agradar pessoas é consequência do agradar a Deus. Se uma pessoa se agrada de Deus, com certeza vai se agradar da minha vida, porque eu estou procurando agradar a Deus. Agora, se uma pessoa não agrada a Deus, não vai gostar muito da minha vida, porque a minha vida acusa a pessoa das coisas erradas que ela faz, né? Então, nós não podemos querer estar bem com todo mundo todo o tempo. Nós devemos tratar todo mundo bem, respeitar todas as pessoas, ser bom para todos, mas mesmo assim, a nossa vida, a nossa caminhada em submissão a Deus, não agradarão a todas, não agradará a todas as pessoas. Pessoas se desagradarão de mim e de você. Não porque nós estejamos fazendo coisa errada, mas porque a obediência a Deus, a submissão que temos a Deus, não agrada e não gera alegria no coração daqueles que não querem Deus e não querem parte com Deus. Então, queridos, que eu e você vivamos na graça do Senhor Jesus. Que eu e você vivamos pela fé. Não fé, uma fé retórica, mas uma fé prática, onde nós olhamos para o próximo e nos entendemos com ele. Olhamos para o próximo e sentimos
sentimos pesar por coisas que eles estão vivendo, por coisas que eles estão enfrentando. Dobramos os joelhos e intercedemos por eles, porque queremos o bem deles. Por pior que sejam as práticas que essas pessoas tenham, pessoas que são necessitadas e carentes do amor e do perdão de Deus, enquanto elas não reconhecerem, eu não posso descansar, né? Descansar no quê? No amor por elas, na intercessão por elas, no desejo de vê-las transformadas, resgatadas, mudadas, aliviadas do fardo que carregam. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Vivamos pela fé. Não pense que é a obediência a regras que vai trazer salvação à tua vida. A salvação à tua vida somente pela graça, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem que crer e você tem que se dedicar a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Creia nisso, viva isso, abençoe as pessoas, né? Mesmo que elas não te entendam, creia que o Senhor é Senhor da tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor Deus esteja abençoando estes irmãos que estão vendo esse vídeo agora. Que a tua graça invade a vida deles. E, ó Deus, ajude-os para que eles entendam que precisam de um compromisso real contigo, de uma aliança contigo, onde andem em novidade de vida, abençoando vidas e pessoas que estão desmotivadas, entristecidas, entregues, vencidas na vida. Que o Senhor os abençoe e os ajude a serem anunciadores de boas novas e que muitas pessoas entendam que só o Senhor Jesus Cristo é Senhor e só por meio dele o homem encontra razão em sua existência. Eu clamo essas bênçãos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a próxima quinta espero você em nome de Jesus.